Agradecemos as pessoas que estiveram aqui adorando ao Senhor através dos louvores, das orações, em coração alegre. Sabemos que o Senhor está também cuidando daqueles que colaboram na casa do Senhor, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não somente aqui na Serra das Brisas, mas nas demais unidades da Igreja Assembleia de Deus Missão Ministério Aragoiânia, na nossa sede Aragoiânia, no Parque Ateneu, no Parque Paranaíba, juntamente com os nossos irmãos que ali estão. Que o Senhor possa abençoar também os ofertantes, os dizimistas, toda a nossa congregação. Que o Senhor abençoe grandemente, não só as finanças, mas a saúde espiritual e a saúde física, em nome de Jesus. Deus sempre nos surpreende, porque as coisas que Ele faz é inesperado para nós seres humanos, e muitas vezes no cotidiano da vida, no nosso dia a dia, nós deixamos, às vezes, ou negligenciamos, a palavra mais certa é essa, com relação à nossa fé, à nossa busca, à nossa entrega, que ela tem que ser diária, e isso se dá o nome de santificação. A santificação é a busca constante, é a leitura do Evangelho, é a obra social em prol do reino de Deus, é a intercessão uns pelos outros, é o agradecimento constante do nosso Senhor. E essa caminhada, ela é contínua, e ela é até a vinda do Cristo vir nos buscar, e isso é a ação do próprio cristão, daquele que confessa Cristo como único e suficiente, daquele que segue as doutrinas e os princípios do Senhor. E no nosso dia diário e constante, muitas vezes nós negligenciamos muita coisa, porque os afazeres do dia a dia, o cotidiano, o nosso envolvimento com as coisas nossas, do que nos cerca, né? Tanto no campo profissional, como nas demais áreas da nossa vida. E muitas das vezes nós deixamos um pouco as coisas de Deus, e aí nós temos que nos despertar para isso, porque é um ato muito perigoso, porque traz um esfriamento no coração, e essa chama que há dentro de nós, e um dia foi acesa da nossa conversão através da misericórdia do Senhor, ela jamais pode se apagar. Mas quando nós negligenciamos isso, ela tende a diminuir, e isso é um ato muito perigoso, porque nos deixa vulneráveis no mundo espiritual. E nós temos que nos perceber disso, a perceber dessa situação, e voltarmos novamente ao caminho correto, ao caminho certo, que é de adoração diária e constante ao Senhor Deus, lendo a palavra, buscando em oração, sempre estar falando com Deus, 24 horas em contato direto com o reino de Deus. Então, diante de tudo isso, meditando na palavra hoje, Deus falou grandemente comigo, e eu fui até um livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e lá eu comecei a ler sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Paulo pregando a igreja de Coríntios, falando sobre a ressurreição. E a palavra ressurreição significa trazer à vida aquilo que morreu. É você trazer de volta, né? O ressurreto, a palavra é latim e quer dizer exatamente isso: trazer à vida aquilo que morreu, ou trazer de volta. E muitas vezes Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas, trazer de volta aquilo que muitas vezes nós negligenciamos, ou seja, a palavra, a busca e a entrega.
Mas essa ressurreição aqui de que nós vamos falar é exatamente uma ressurreição em que Paulo pregou ao livro de Coríntios, pregou na igreja de Coríntios, através das Escrituras Sagradas. E Paulo foi muito feliz, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele então pregou no livro 1 Coríntios, a epístola, na verdade é uma epístola, uma carta aos Coríntios, do capítulo de número 15, que diz exatamente o seguinte, a partir do versículo de número 1, diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, se revertirdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que quer dizer Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, diz Paulo, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa fé, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a palavra do Senhor, colocou no coração do apóstolo Paulo para professar ali no meio daquele povo. E nós vamos orar por essa palavra. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque se estamos aqui falando da Tua palavra, é pelo Teu consentimento e pela Tua misericórdia. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por estarmos aqui neste momento vivo, pela Sua revelação,
pelos seus livramentos diários e constantes, pela paz e alegria que sentimos em servir a Ti, meu Pai. É um culto de ação de graça, de celebração, de louvor, de adoração a Ti, e somente a Ti, que é o único Deus vivo. Portanto, nessa hora que a Tua palavra foi lançada sobre a vida dos Teus filhos, que se cumpra as Tuas escrituras sagradas, que diz que ela não voltará vazia, mas que vai para um determinado fim, e assim fazer o Teu efeito, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, que nós diminuamos, para que o Senhor possa crescer sempre nas nossas vidas. Amém. Então, prosseguindo aqui na palavra, nós vamos ver que a ressurreição é um ato de trazer a vida de volta. E nós vemos que o sacrifício de Jesus Cristo, a ação sacrificial na cruz do Calvário, o projeto de Jesus Cristo para a salvação do homem, teve o seu ápice não ali na morte dele na cruz, mas o seu ápice verdadeiro veio no momento em que Jesus Cristo ressuscitou. Porque no momento em que Jesus ressuscitou, então ele venceu a morte naquele momento. Esse é um ato muito importante na vida do cristão. Esse é um alicerce na vida cristã, a ressurreição. Porque essa é a esperança de nós cristãos, de que um dia seremos também ressuscitados em Cristo Jesus, e é isso que Paulo estava explicando ali naquele momento. Porque ele disse assim, assim como eu recebi, eu entrego. Ele estava dizendo, olha, eu não estou falando algo que é de mim, da minha sabedoria, daquilo que eu entendo, mas eu estou passando como um arauto, como um instrumento, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo veio nos trazer, que é a nossa ressurreição após a nossa morte terrena. Essa é a nossa esperança, uma fé salvífica na nossa vida. É disso que nós estamos falando, e nós temos que alicerçar a nossa fé exatamente no que Cristo realmente fez como algo super importante, que é a ressurreição dele no terceiro dia após a sua morte. O túmulo estava vazio, e Jesus Cristo foi para aquele túmulo sem pecado algum. E aquele túmulo é um túmulo onde nunca tinham colocado ninguém ali dentro. Tinha que ser assim, um túmulo sem mácula também, limpo, para receber o nosso Cristo, o nosso Messias, o próprio Deus. Tudo preparado, tudo organizado por Deus, para que se cumprisse as Escrituras desde Gênesis até Apocalipse, para que tudo que foi dito pelos profetas, por aqueles que vieram ser usados pelo Senhor, pelos discípulos, por tudo que Jesus Cristo também fez no seu ministério terreno, seja verídico, patente. E ele vem falar nisso aqui quando ele diz assim, olha, irmãos, bem lembrados, lembrar de que? Do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o qual ainda perseverais. A palavra de Deus é algo importantíssimo, porque a própria revelação foi escrita pelos homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. E o que está aqui escrito nas Escrituras Sagradas é algo brilhante, por que não dizer sobrenatural e edificante para as nossas vidas. É a própria palavra do Senhor, é o próprio Cristo. E ele diz aqui, olha, tudo pela Escritura,
Porque ele, antes de tudo, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que o que foi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras Sagradas. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que? As Escrituras Sagradas. E depois disso, então ele vem aparecer. Que a palavra vem dizer que ele aparece para servas, que é Pedro. Ele aparece depois para os 12, que são os 12 discípulos. Depois ele foi visto por mais de 500 pessoas. E aí ele continua. Mais de 500 pessoas de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ele falando naquele momento em que Paulo dizia. Então existiam pessoas aí que tinham visto Jesus Cristo. Elas ainda estavam ali. Mais de 500 pessoas. E algumas ali estavam. Depois foi visto por Tiago, um dos discípulos, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Sabe, irmãos, interessante que Paulo está dizendo que ele viu Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. Ele diz assim, mais tarde também foi visto por mim, que sou atemporal. Ou seja, não estive lá como testemunha ocular, não caminhei literalmente com Jesus Cristo, mas quando houve a minha conversão e na minha cegueira no caminho de Damasco, a minha cegueira ela foi natural, ou seja, os meus olhos não enxergavam as coisas do mundo, mas quando eu fiquei cego, meus olhos espirituais se abriram, e eu fui elevado em espírito, e ali eu estive com Jesus Cristo, e o próprio Cristo é que me mostrou as maravilhas de tudo que ele tinha feito. Por isso a fé de Paulo era inabalável. Por isso que tudo que Paulo fez foi de uma forma assim, fidedigna, buscando, se dedicando, lutando, perseverando, sendo apedrejado, passando fome, naufragando, açoitado, humilhado, mas não desistiu de servir ao Senhor, perseverando, porque ele tinha plena convicção e a veracidade daquilo que ele viu, porque foi o próprio Cristo que mostrou a ele. Por isso ele foi um dos maiores dos apóstolos, mesmo ele dizendo aqui que era o menor. Por isso Jesus diz: quer ser o maior no reino de Deus? Seja o menor. Seja o menor. Seja aquele que serve. Jesus Cristo assim ensinava. Paulo estava falando isso para os coríntios, e isso estava nas Escrituras Sagradas. Ele falou: eu não estou falando de mim mesmo, não estou falando da minha sabedoria, não estou debruçando sobre os meus conhecimentos, mas eu estou falando daquilo que me foi dado, me foi entregue, que eu estou repassando da boca do próprio Cristo. E quando nós nos convertemos, irmãos, Cristo então se revela a nós da mesma forma, porque a nossa vida com Cristo ela se acalma, e nós sabemos disso porque o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que nós estamos no caminho do Senhor, de que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdadeiro, porque outrora mortos estávamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e aí nós morremos para o mundo, ressuscitamos para a vida em Cristo Jesus. Pois a semente, quando quer brotar, ela tem que primeiro morrer, e ela é enterrada, então ela brota e dá frutos e fica frutuosa. Assim é nós cristãos.
temos que morrer para o mundo verdadeiramente, para que possamos ter vida em Cristo Jesus Cristo, porque Ele diz: eu sou a própria vida. E Ele vem nos mostrar isso e nos comprovar também isso quando Ele apareceu a esses discípulos, essas 500 pessoas e todos aqueles que estavam naquela época e viram o ministério público de Jesus Cristo. E também, como disse aqui, fora de tempo, Paulo também, porque Jesus já havia ido, subido aos céus, mas também foi visto por Paulo. Jesus foi visto por Paulo. O Paulo viu a Jesus. Isso transformou a vida dele. Nós temos que ter a fé de que, e a esperança viva na palavra de Deus e na promessa, porque o plano é exatamente esse: a ressurreição. É nós sairmos da nossa mortificação e passarmos a ter a vivificação em Cristo Jesus. É morrermos verdadeiramente para o pecado e nascermos verdadeiramente para a vida em Cristo Jesus. Isso nos traz paz no coração, nos traz conforto. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, nós percebemos o sentido da vida. Só há essa percepção quando nós nos entregamos ao autor da vida. Sem isso, nossa vida é como um vago. Nós sempre na ânsia e na perspectiva de uma resposta de algo, da sobrevivência e da existência do ser humano. Mas quando nós temos o privilégio de termos o encontro e a revelação de Deus nas nossas vidas, então nós somos saciados. Nós passamos a entender e a compreender a vida por um outro prisma, um outro ponto de vista. Passamos a ver as coisas de uma forma diferente. E é verdade que as nossas vidas, ela é uma vida melhor, mais tranquila, mais pacífica, uma vida mais centrada, mais equilibrada. Ninguém pode negar isso. Uma vida nos caminhos do Senhor é uma vida de coerência, é uma vida de paz espiritual. Lutas vêm, sim, claro, e fazem parte, mas a paz que nós sentimos e a força de não estarmos lutando sozinhos, ela só pode ser sentida por nós mesmos quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Antes disso é uma tormenta, são tudo passageiro, são coisas, todas as coisas são passageiras na nossa vida, mas a nossa vida ela é fortalecida através da fé que nós sentimos em Cristo Jesus, da busca em Jesus Cristo, daquilo que Ele pode fazer, do agir dele nas nossas vidas. E a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o penhor dessa fé. Quando Jesus Cristo ressuscitou e apareceu, Ele estava exatamente dizendo isso: creia, se eu estou aqui, tu também ressuscitará. E é isso que Paulo ensinava aos coríntios, é isso que a Escritura ensinava, é isso que ensina até hoje. E a nossa fé tem que estar aí, na ressurreição. O que nós buscamos verdadeiramente como cristãos é uma vida eterna, após essa vida terrena que a gente está. Esse é o grande galardão que Deus tem preparado para nós cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus.
Não há um prêmio maior do que estar eternamente e ter vida eterna em Cristo Jesus, o autor e consumador da vida. É nesse despertar que nós temos que estar atentos. Por isso nós não podemos deixar esfriar a nossa fé, e assim como Paulo, temos essa convicção e perseverarmos dia após dia, irmãos. A pregação da palavra é exatamente essa, porque, como Paulo dizia aqui para os Coríntios, olha, se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos que vamos viver ainda com Cristo eternamente, se nós não cremos nisso, é tudo em vão. É em vão a pregação, é em vão as escrituras, é em vão a morte de Jesus Cristo, é em vão o plano de Deus. Isso quer dizer que a ira de Deus não foi satisfeita e que o plano de Jesus Cristo veio, a sua morte na cruz do Calvário foi tudo em vão, e que aqueles que pereceram em Cristo Jesus permanecerão mortos ainda. Por isso ele apareceu aos 12, aos 500, aos discípulos. 40 dias depois ele estava aparecendo. Por isso que alguns tocaram nele. Por isso que ele se alimentou com alguns discípulos ali na praia. Teve refeições com seus apóstolos, justamente para provar, para ser patente aquilo que ele está dizendo. Está vendo aqui? Eu estou vivo. Eu ressurgi, eu vim dos mortos, eu estou vivo, de corpo, alma e espírito. Toca em mim, toca nas minhas chagas, dizia ele para Tomé. Perceba isso, para vocês terem essa convicção e essa fé, e nós temos isso. Nós temos assim, porque Paulo, quando teve um encontro com ele, recebeu isso. E a fé de Paulo é essa, e a graça de Paulo era essa. E nós temos isso também conosco. Nós temos que ter como cristão, e cremos e acreditarmos nisso. E essa mensagem do Evangelho da Cruz, essa mensagem de Jesus, esse é o grande triunfo do nosso Cristo, a sua ressurreição. Cristo vive. Essa é a esperança de nós cristãos, de que Cristo vive, irmãos. Paulo disse assim: eu estive com ele, eu vi ele, Tomé tocou nele, os apóstolos comeram com ele, mais de 500 pessoas viram ele. Isso porque não está citado aqui as mulheres da época primitiva, da igreja primitiva, estiveram com Cristo quando ele ressuscitou. Tudo para provar para nós, tudo para deixar claro para nós, tudo como um penhor para nós, de que se nós estivermos perseverantes, seguimos ao nosso Senhor, nós vamos ter uma vida boa aqui dentro, na terra, nesse plano, assim melhor dizendo, mas que o melhor ainda está por vir, que é a vida eterna. Por isso essa fé que nós temos que ter não é uma fé comum, tem que ser uma fé salvífica em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que crer. É isso que tem que ser alavanca, propulsora, dia após dia, nas nossas vidas, essa fé, essa perseverança, para não desviarmos do caminho do Senhor, para quando estivermos ali um pouco enfraquecidos, devido ao dia a dia, devido ao cotidiano, devido aos problemas que nos acometem diariamente, nós buscarmos dentro das Escrituras, que Paulo estava ensinando. A Escritura diz isso, a palavra diz isso, e é tudo verdadeiro. Tenha fé, porque é a própria revelação. Por isso ele diz: medite, medite, medite. E essa mensagem dada outrora da igreja primitiva, ela é atualíssima para os dias de hoje.
é persistente, ou é pertinente, melhor assim dizer, os dias atuais, pelo que passa o mundo, agora aqui, nos dias de hoje. Quantas vidas foram perdidas, estão sendo perdidas e ceifadas. Mas temos que ter esperança em que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Nós que cremos seremos ressuscitados, teremos o corpo glorificado, porque essa é a garantia e o penhor que Jesus Cristo nos dá. Por isso Deus falou que a maior obra foi a ressurreição de Cristo, dada por nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Cremos nisso, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho da cruz. Essa é a luta de nós que pregamos a palavra de Deus, para que creiam nisso, irmãos. Crê somente, será salvo tu e a tua casa. Crê que Ele é o Messias, o próprio Cristo. Crê que Ele está vivo, que Ele ouve. Não deixe que a cegueira espiritual faça com que você perca a sua fé e sua vida seja ceifada, escravizada, porque o ladrão veio, ladrão de almas, para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância, irmãos. Por isso o maior versículo é esse, João 3,16. Porque além da misericórdia, Ele veio com amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os maiores versículos, foi Deus que lhe disse. O amor de Deus. Nós possamos meditar nessa palavra e possamos crer. Não deixe que o inimigo roube isso de você, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento dessa palavra. Nós sabemos que o Senhor trabalhou nos nossos corações, porque o próprio Espírito Santo testifica isso. Que essa palavra possa ter alcançado os corações de muitos, que às vezes estejam com a sua fé esfriada, enfraquecida, mas que agora, com esse combustível da palavra do Senhor, com essa certeza, o Senhor está trabalhando e trazendo à tona a chama que nos vai levar ao reino dos céus. Continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.